Olá, alunos da Rede Municipal de Ensino de Belém. Eu sou a professora Joelma Pinheiro e estou de volta aqui com vocês neste projeto no Educa Belém para agora tratarmos de assuntos da língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre assuntos do quarto e quinto ano, que são interessantes para os 2 anos, ok? Vamos lá? Bom, nós vamos trabalhar o gênero textual, mitos e lendas. Vocês já estudaram que nós temos diversos gêneros textuais e hoje nós vamos conhecer ou relembrar mais um gênero, que é o mitos e lendas. E em cima deste texto, em cima da história que nós vamos ouvir, que nós vamos também ler, nós vamos trabalhar 2 assuntos que é interessante para você, aluno do quarto e do quinto ano do ensino fundamental, que é o assunto vocativo e os pronomes pessoais. Aqui eu coloquei para você registrar no seu caderno, tá? É interessante que você coloque aí gênero textual, mitos e lendas, assunto vocativo e pronomes pessoais. Antes de nós iniciarmos o texto, eu quero te convidar para assistir um vídeo. O nosso texto de hoje ele está em um vídeo que é uma lenda muito conhecida na nossa região, mas também no país inteiro, que é a lenda do Curupira. Então preste bem atenção na estrutura do texto, nos elementos do texto. E eu aproveito também já para agradecer ao professor Leandro Araújo, que também está aqui na língua portuguesa com vocês do quarto e quinto ano. Ele que fez esse vídeo para a gente. Vamos lá? A lenda do Curupira. No meio da floresta, dentro de uma árvore antiga, mora o guardião da floresta, o Curupira. Ele é o protetor da natureza. Os animais da floresta ajudam-no a plantar novas árvores e a cuidar do verde. Mas quando o lenhador começa a andar com o machado, procurando uma árvore para derrubar na floresta, as araras, espantadas, assobiam pedindo ajuda do Curupira. O Curupira, sempre atento, percebe que tem algo estranho acontecendo. Ele passa correndo na frente do lenhador, que fica muito assustado e tonto ao ver tantas pegadas que o Curupira deixa no chão. Quando o lenhador já está totalmente perdido, o Curupira subia do alto de uma árvore e o lenhador, ainda tonto, olha para cima e nesse exato momento, o guardião da floresta pega uma maçã da macieira e acerta em cheio no seu alvo. Mais uma vez, o Curupira salva a floresta e todos os animais agradecem ao guardião da natureza. Que história fantástica! Que história fantástica, né? Eu tenho certeza que você já leu essa história ou você já ouviu algum parente, algum vizinho contar a lenda do Curupira, né? Então, o nosso gênero textual de hoje, que é mitos e lendas, vamos ler aqui a descrição. Bom, o mito é uma narrativa que procura explicar os acontecimentos da vida, os fatos históricos e o surgimento de novos seres e das coisas, enquanto que a lenda também é uma narrativa contada pelas pessoas com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos e sobrenaturais. Então, durante os seus anos aí na escola, também na sua casa, na sua família, eu tenho certeza que você já ouviu várias lendas, vários mitos, e você conhece uma diversidade, né? Então, às vezes se confunde o que é mito, o que é lenda, mas aqui ainda no quarto e quinto ano, é interessante nós reconhecermos que ambos são narrativas, ok? Então, agora eu quero analisar o texto aqui com vocês. Vamos lá, então. Primeira questão, onde aconteceu o fato? Volta para cá para mim. Bom,
Em outras lendas, em outras histórias, eles podem, o narrador da história, ele pode estar especificando melhor o local que aconteceu. Ele pode dar o nome de uma cidade, ele pode dar o nome de um estado, até o nome de um bairro. Nós temos, vamos supor, o mito da Matinta Pereira, né? Nós já ouvimos falar na Matinta Pereira da Pedreira, de Mosqueiro, da Sacramenta. Então, nesta nossa história, a lenda do Curupira, que nós acabamos de assistir, ele não especifica o local de fato, mas a gente consegue perceber e a gente também leu que acontece aonde? Na floresta. Então, coloque lá, em uma floresta. Vamos para a segunda questão. Quem é o narrador nesta história? Ele participa ou não? Em alguns textos, em algumas histórias, você pode observar que o narrador, ele também participa do fato da história. Nessa história que nós acabamos de ver e de ouvir, o narrador, você conseguiu perceber se ele é um participante ou se ele só apenas observou e narrou o fato? Neste caso, que foi o professor Leandro que contou a história pra gente, né? Então, olha lá. A pessoa que conta a história, né? São duas perguntas, observa aí. Primeira resposta, a pessoa que conta a história. Nesse texto, o narrador, ele é observador. Nesse texto do Curupira, o narrador, ele apenas nos contou a história. Ele não participa da história. E você percebe pela fala, sempre em terceira pessoa, o Curupira foi, o Curupira fez. Entendeu? Então, vamos para a próxima pergunta. Qual é o clímax da história? Eu tenho certeza que você já viu um pouquinho dos elementos da narrativa, né? E você lembra o que é clímax? O que é o clímax da história, o clímax da narrativa? O clímax é aquele momento de suma importância no texto, mas aquele momento assim que ele tem muita tensão, muita emoção e um momento muito importante para o desenrolar da história, da narrativa. Então, nesta nossa história de hoje, na lenda do Curupira, nós podemos considerar que o clímax foi o momento em que o Curupira encontra com o lenhador. Então, é nesse momento que ele confunde o lenhador, que o lenhador não sabe para onde ele foi, porque diz a lenda que o Curupira tem os pés virados para trás. Então, se ele corre para um lado, o lenhador interpreta, entende que ele está indo para o outro lado. Então, nós podemos considerar que o clímax desta narrativa é o momento em que o Curupira se encontra com o narrador, tá? Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os assuntos que nós escolhemos para hoje, que está aí no seu livro didático do 4º e do 5º ano. Nós trabalhamos este livro aqui, olha, que vocês estão vendo. Nós estamos tomando por base este livro, mas eu tenho certeza que se você não utiliza este livro na escola, esse assunto de hoje também pode estar no seu livro, tá? Que é vocativo e pronomes pessoais. Nós vamos iniciar pelo vocativo. Você já ouviu falar em vocativo? Você lembra ou já ouviu e esqueceu? Né? Então, vamos aqui no nosso slide. Bom, vocativo. Fique sabendo, é um termo que pode ser uma palavra ou uma expressão usado para se dirigir ao interlocutor, como um chamamento. Olhem só, quando você está aí na sua casa ou lá na sua escola que você precisa chamar um coleguinha, você fala: "Ei, Maria, empresta a tua caneta. Ei, professora, posso ir ao banheiro? João, tá aqui sua borracha." Então, quando você está conversando, ou na oralidade, ou até mesmo na escrita, em um aplicativo de mensagem, ou em um bilhete, vocês fazem o uso do vocativo, às vezes até sem saber. Mas agora nós já vamos saber, né? Então, o que é o vocativo? É uma palavra ou uma expressão que a gente utiliza para fazer um chamamento no discurso. Então, vamos aqui. Olha este exemplo que eu trouxe aí para vocês. Quando o animal, né, quando a arara fala Curupira, bom dia. Quem é que a arara está chamando? Quem é que ela enfatizou, que ela quer conversar? Quem é? O Curupira. Então, o vocativo desta frase aqui é o Curupira. E observem que ele vem acompanhado de uma vírgula, ele vem isolado. Então, ela fala Curupira, bom dia. Mas este vocativo, observa aqui no slide, aí na sua tela,
que ele pode vir tanto no começo da frase, como foi a fala da arara, mas também ele pode vir aí no meio da frase. Oi, Curupira, bom dia. E também pode ser lá no finalzinho da frase. Bom dia, Curupira. Então, o que é interessante, o que eu quero que você guarde, que você não esqueça, que vocativo é aquela palavra ou uma expressão que nós utilizamos para chamar, para enfatizar a pessoa que está ali na conversa, tá? Nesse caso, tá só Curupira. Mas e se a Arara falasse assim, Senhor Curupira, bom dia. Oi, Senhor Curupira. Neste caso, não seria apenas uma palavra, já seria uma expressão. Senhor Curupira. Deixa de ser uma palavra, passa a ser uma expressão. Vamos outro exemplo aqui. Aqui neste exemplo, eu quero que você acompanhe comigo, é uma historinha. É da Turma do Açaí, que é de um paraense, o Rosinaldo Pinheiro. Vamos lá. Mãe, essa sunga tá novinha. Eu choro. O que a senhora tá procurando? Uma roupa pro meu neto. Égua, essa tua penteadeira tá uma bagunça. Té doida, é? Tá um rapazinho. Bora embora. Depois, diacho, cadê a tua mãe? Mãe, vambora. Peraí, pequena, já tô indo. Nessa historinha aqui, você observa um diálogo entre os personagens. Alguns personagens falam chamando o outro, chamando a atenção do outro. Então, vamos observar aqui na tela quais são as palavrinhas que a gente pode considerar que neste caso é um vocativo. Olhem aí com atenção. No primeiro quadrinho aí, que a pessoa grita, mãe, essa sunga tá novinha. Olha como a palavrinha mãe vem acompanhada da vírgula. Ela enfatizou, ela chamou mãe. No outro quadrinho, lá embaixo, lá na canoa já, tem alguém que grita, né? A mãe do Açaí, o Açaí, esse garotinho aí que é o personagem da Turma do Açaí. A mãe grita assim, mãe! Olha lá, né? Mais um caso em que mãe é o vocativo. E a mãe responde, gritando também. Observa aí no balãozinho da história, que o balãozinho lá tá de grito. O que é que ela grita? Peraí, pequena. Então, aí nós temos 3 vocativos, né? O mãe, o outro mãe e o pequena. Porque pequena, ela está chamando a filha, que ela usa essa expressão pequena para chamar. É uma expressão que a gente utiliza muito aqui na nossa região, né? Peraí, pequena, já vou, pequena. Então, vamos para... Aqui, novamente, eu coloquei aí mais próximo o mãe, o outro mãe e o pequena. E aqui eu trouxe para vocês uma história já nacional, né? Que é da Turma da Mônica, esses personagens que o Brasil inteiro, o mundo inteiro conhece. Vamos observar aqui nesse diálogo entre a Magali e a Mônica. A Magali fala, segura aí, Mônica. Opa, esta era a última. Pega, Mônica. Eu? Não. As melhores vitórias são compartilhadas. Observe aí, ainda aqui na nossa tirinha. Observa aí, quando a Magali, na primeira fala, ela chama quem? A Mônica. Olha lá, segura aí, Mônica. Então, Mônica também é o nosso vocativo. E no segundo quadrinho, ela novamente chama a atenção da Mônica. Esta era a última. Pega, Mônica. Então, agora, você já sabe um pouquinho sobre o vocativo. Vamos agora no nosso último exemplo. Ainda tem mais um exemplo aí. Olha só, quando você grita lá na sala, quando você fala em um tom mais elevado, né? Professora, posso ir ao banheiro? Neste momento, você está usando o vocativo para chamar a sua professora. Você está tendo um diálogo ali com a professora. Então, professora, posso ir ao banheiro? Quer dizer que você está chamando, né? Para conversar, para passar essa mensagem para ela. Assim como o seu outro colega pode falar, posso ir ao banheiro, professora? Então, o vocativo ele pode aparecer no começo, no final ou até no meio mesmo da frase, da oração. Agora, eu te convido para falar um pouquinho, para lembrarmos sobre os pronomes pessoais, tá? O aluno do 4º ano, o aluno do 5º ano, vocês já devem ter estudado um pouquinho aí sobre os pronomes pessoais.
Mas o que são, antes de falarmos exatamente sobre pronomes pessoais, o que são pronomes? Bom, durante a sua vida aqui no ensino fundamental, você vai estudar vários tipos de pronomes. Nós temos outros tipos de pronomes. Hoje nós vamos relembrar um pouquinho o que é o pronome e quais são os pronomes pessoais, o que nós mais utilizamos na nossa fala, tá? Mas existem outros tipos de pronomes. Então, vamos aqui ao conceito. O que são pronomes? São palavras que acompanham os substantivos, podendo substituí-los, direta ou indiretamente, retomá-los ou se referir a eles. Então, olhe lá, nós vamos ter 3 funções, né? Ora ele vai substituir o substantivo, ora ele vai retomar e ora ele vai se referir. Então, vamos aqui aos exemplos. Vamos pegar esse trechinho aí do texto que nós já vimos no início da aula. No meio da floresta, dentro de uma árvore antiga, mora o guardião da floresta, o curupira. Ele é o protetor da natureza. Olhem só aí nesse trecho. Neste trecho, eu tenho aqui a palavra curupira. Que curupira pra gente é o quê? Ele vem a ser um substantivo. Olha lá, eu grifei pra ti o curupira aí pra te observar. Quando eu falo, ele é o protetor da floresta, da natureza. Esta palavrinha, esse ele aí, ele está se referindo a quem? Ele está falando de quem? Quando eu falo, ele é o protetor da natureza. Para eu não repetir novamente, o curupira é o protetor da natureza, nós utilizamos um pronome, que é a palavrinha aí, olha só. O que é que ele faz? Ele está relacionado, ele retoma o curupira. Então, olha como ficou a frase aí. No meio da floresta, dentro de uma árvore antiga, mora o guardião da floresta, o curupira. Ele é o protetor da natureza. Vamos no próximo aqui. Então, olha lá. O curupira, ele é o quê? Ele é um substantivo. Neste caso, é um substantivo que é um nome, né? Substantivo é aquilo que recebe o nome. E nós temos aqui o ele, que é o pronome. Neste caso, ele está relacionado ao nome. Então, vamos lá aqui no mesmo trecho. Observa o mesmo trecho sem o pronome ele. Como ficaria um texto cansativo, repetitivo? É por isso que lá na escola, quando você vai fazer um texto, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar repetindo sempre, né? Utilizando a mesma palavra o tempo todo, o curupira, ou ele. Então nós temos que ter essa atenção, que é para a gente demonstrar para o nosso professor e para as outras pessoas que a gente já conhece a língua portuguesa um pouquinho. Vamos lá então. No meio da floresta, dentro de uma árvore antiga, mora o guardião da floresta, o curupira. O curupira é o protetor da natureza. O curupira anda com os pés ao contrário. Por isso, os animais muitas vezes não sabem onde o curupira está. Então, olhem só, né? Em um trechinho, nós temos 4 vezes a palavra curupira. Então, para a gente melhorar um pouquinho esse texto, o que a gente pode fazer? Olha aqui. No meio da floresta, dentro de uma árvore antiga, mora o guardião da floresta, o curupira. Ele é o protetor da natureza. O curupira anda com os pés ao contrário, por isso os animais muitas vezes não sabem onde ele está. Então, olha só como nós conseguimos mudar. Apenas 2 vezes a palavra curupira e utilizamos o pronome ele para substituir ou para relacionar, né? Então, vamos aqui as dicas. Pronomes pessoais. Eles são fundamentais para evitar a repetição do substantivo na frase. Foi o que nós acabamos de ver. Nós podemos substituir a palavra curupira pelo pronome ele. Então, nós evitamos a repetição, né? Continuando. Os pronomes pessoais, eles também são usados para indicar a pessoa no discurso. Então, são através dos pronomes pessoais que a gente consegue identificar quem são as pessoas ali do discurso. Continuando. Agora, eu trouxe esse quadro aí para você observar que nós temos os pronomes pessoais do caso reto e temos também os pronomes pessoais que são os oblíquos. Hoje eu quero chamar a tua atenção, tá aqui os pronomes pessoais do caso reto e aqui os pronomes pessoais do caso oblíquo aí de azulzinho. Mas eu quero chamar a tua atenção hoje para os pronomes pessoais do caso reto. São aqueles que a gente mais utiliza, que são esses daqui que vocês com certeza já usam. E agora nós só vamos aprender aqui um pouquinho de um por um. Olha lá,
nós temos o eu, o tu, o ele ou ela. Essas três pessoas aí, quando eu falo eu, tu, ele ou ela, nós já sabemos, já conseguimos perceber que são pessoas que estão no singular. Eu, uma pessoa. Tu, uma pessoa. Ele ou ela, também uma pessoa. Então, são pronomes que estão no singular. Olha aqui de novo. Lá embaixo, nós já vamos ter o nós, vós, eles ou elas. Quando eu falo nós, quando eu falo vós, eles ou elas, eu já não estou falando de uma pessoa. Nós já estamos falando de mais de uma. Então, aí já estamos falando de pronomes pessoais, já do plural, as pessoas que estão no plural, tá? Continuando aqui na tela. Então, olha este exemplo. Luísa estuda todos os dias em casa pela manhã. À tarde, ela brinca. Olhem só aí na frase. Eu tenho Luísa, né, que é o meu substantivo, e tenho também o ela. Quando ele fala assim, à tarde, ela brinca, esse ela está se referindo a quem? A Helena. Se na frase fosse Helena estuda todos os dias em casa, esse ela também estaria se referindo a quem? A Helena, né? Mas aqui no caso é a Luísa. Mas só estou chamando a sua atenção porque o pronome, ele é o pronome feminino, que está no singular, que é o ela, e pode se referir a Luísa ou a outro nome, se fosse o caso. Continuando aqui. Luísa e Ana estudam todos os dias em casa pela manhã. À tarde, elas brincam. Temos dois substantivos, já são as duas meninas, duas pessoas. Mas e se fosse Luísa e Ana estudam todos os dias em casa pela manhã? À tarde, elas brincam. Olhem só agora. Agora nós temos duas pessoas, dois substantivos, Luísa e Ana. Então, o meu pronome também vai concordar com ele. Já vai deixar de ser ela e já passa a ser elas. Assim como poderia ser Helena e Manu estudam todos os dias em casa pela manhã. Assim mesmo seria elas, porque independente do nome, elas vão concordar com o substantivo que está no feminino. Outro exemplo aqui. Outra situação que eu quero que vocês observem ainda, aqui nesse exemplo da Luísa, é que o verbo também concorda com elas, com as meninas. Olha só, quando você fala apenas uma pessoa, você fala estuda e brinca. Mas aí na frase de baixo, que eu já estou falando de duas pessoas, que já está no plural, que é o elas, então tem que ser elas estudam. Olha aí, marcadinho de verde o verbo. Elas brincam. Então, o verbo que é ação, neste caso aí é ação, porque lembre-se que o verbo, ele pode ser ação, estado, pode ser até um fenômeno da natureza, mas neste nosso caso aqui, o verbo é a ação que as meninas estão fazendo, né? Elas brincam, elas estudam. Então, quando eu tenho um substantivo no plural, o meu pronome também vai ser no plural e também o verbo vai ter que ser no plural. Vamos aqui agora continuando. Olha o próximo exemplo que eu trouxe aí para vocês. Tu tens medo de trovão? Olha a frase, nessa frase aí de novo. Tu tens medo de trovão? Qual é o nosso pronome? Nós já vimos aí, né? Então, na frase aí, qual é o pronome que nós estamos utilizando aqui? O tu. Olha lá, acabei de circular para ti. Tu tens medo de trovão? Próximo exemplo aí, próxima frase. Eu gosto é de açaí com farinha. Qual é o pronome dessa frase? Eu. Vamos lá, outra frase. Chico ficou feliz. Ele passou de ano. Nós temos um substantivo aí próprio, né? Que é o Chico. E aí, quando eu falo o ele, eu estou me referindo a quem? Ao Chico. Ele passou de ano. Quem foi que passou de ano? O Chico. Então, para eu não repetir Chico novamente, Chico ficou feliz, Chico passou de ano, a gente substitui pelo pronome ele. Outra frase. Nós fomos ontem ao museu. Qual é o substantivo? Nós. Este nós já está no plural. Vamos lá, continuando. Então, aqui exercitando, eu trouxe para você aí relembrar. No singular, nós temos o eu, tu, ele e ela. E no plural, nós, vós, eles e elas. Então, nesta frase agora, João e Beto jogam bola na rua. Olha lá, quem são? João e Beto. Mas aí, para eu reescrever esta frase, e se eu não quiser repetir o nome dos meninos,
quais desses substantivos que estão aí, desses pronomes, perdão, que estão aí na sua tela, e o que vocês já sabem, quais são o que você pode substituir aí os nomes João e Beto? Nós podemos colocar: eu jogam bola na rua? Tu jogam bola na rua? Eles jogam bola na rua? Não, tem que ser eles jogam bola na rua. Próximo exemplo. Mamãe trabalha na feira. Olha lá. Mamãe. Qual é o pronome que eu posso substituir a palavra aí, mamãe? Hein? Eu trabalho na feira, né? Não tem sentido. Tu trabalha na feira. Também não tem sentido, porque seria tu trabalhas na feira. Ele trabalha na feira, não, porque eu estou falando sobre a mamãe. E a mamãe é uma palavra feminina. Então, eu não posso colocar palavra feminina. Tem que concordar com o substantivo, com o pronome no feminino. Então, no caso aí, seria ela trabalha na feira. Por que não pode ser elas? Porque lá na frase só está uma pessoa. Trabalha, então tem que ser ela trabalha na feira. Continuando aqui. Eu, Ana e Carla fomos a Mosqueiro. Olha agora. Eu posso falar elas fomos a Mosqueiro? Não, porque olha lá, tem o eu. Eu estou inclusa aí nesta ação. Então, como é que ficaria? Nós fomos a Mosqueiro. Tá? Agora, mais um caso aí que eu quero chamar a sua atenção. Nós temos agora fui a Mosqueiro, fomos a Mosqueiro e foi a Mosqueiro. Então, quais são os pronomes que a gente pode completar essas frases aí? Olha lá, se aqui está fui, só pode ser o eu. Você não fala ele fui, tu fui. O fui já dá a ideia do eu. Segunda frase, nós fomos a Mosqueiro, ela foi a Mosqueiro. Ou aqui também poderia ser ele foi a Mosqueiro, tá? Agora, eu quero te dar uma dica. Eu quero chamar a tua atenção, porque nós utilizamos muito no lugar do nós, a gente acaba usando o a gente, né? Então, criança, adulto, jovem, a gente acaba utilizando o a gente quando a gente também está falando sobre o nós. Mas aí tem que ter muita atenção na fala e também na escrita. Observa aqui a dica para a gente não ter mais desvios aí de concordância. Olha só, quando eu quero falar de nós, é o agente separado. Olha a escrita. Que significa o quê? Pessoas e eu estou inclusa. Né? Quando eu falo agente, é porque eu estou inclusa. Agora, cuidado na escrita quando você for escrever o agente, porque quando você escreve o agente junto, você não está mais falando de agente em referência a nós, pessoas. Você já está falando do agente de trânsito, do agente, um guarda municipal, um guarda da saúde, enfim. Olha aqui, olha aí na tua tela. Eu coloquei um exemplo para ti. Um agente de saúde e um agente de trânsito. Então, observa bem. Agente separado significa nós. Agente junto já significa uma função. Agora, observe essas três frases aí. Eu quero que tu substitua como se fosse utilizar o agente. Fomos a Mosqueiro. A gente pode falar isso? A gente fomos a Mosqueiro? Não, porque esse a não pode concordar com fomos. Então, quando a gente fala a gente, tem que ser nós. Então, nós fomos a Mosqueiro, a gente foi a Mosqueiro ou nós fomos a Mosqueiro. Então, olha a dica, muito cuidado quando você for utilizar agora o pronome nós, tá no lugar do agente. Então, a gente foi a Mosqueiro ou nós fomos a Mosqueiro. Então, hoje nós estudamos um pouquinho sobre os pronomes pessoais. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles e elas, tá? Por hoje é só. Um beijo, fique com Deus, obrigada.